A ditadura militar no Brasil, 1964-1985. A ditadura militar brasileira foi um regime autoritário que durou 21 anos, iniciado com o golpe militar de 31 de março de 1964 e encerrado oficialmente em 15 de março de 1985, com a posse de José Sarney. Marcado pela censura, repressão política, perseguição a opositores e controle da imprensa, o regime também implementou reformas econômicas e estruturais que deixaram marcas profundas na sociedade brasileira. Seu legado é controverso. Alguns setores lembram o período pelo crescimento econômico, enquanto outros ressaltam as graves violações de direitos humanos. Contexto histórico e causas do golpe. O golpe militar não surgiu de forma isolada, mas como resultado de tensões internas e externas no Brasil e no cenário internacional. Crise política. No início da década de 1960, o país vivia forte instabilidade política. O presidente João Goulart Jango, que assumira após a renúncia de Jânio Quadros em 1961, defendia reformas de base, agrária, educacional, bancária e tributária, que desagradavam a setores conservadores, grandes proprietários rurais e empresários. Polarização ideológica. O contexto da Guerra Fria exacerbou as divisões políticas. O medo de uma guinada socialista no Brasil foi alimentado por opositores de Jango, que associavam suas propostas ao comunismo. Pressão externa. Os Estados Unidos, por meio da política de contenção ao comunismo, apoiaram movimentos contrários a Jango, inclusive com a operação secreta Brother Sam, que previa apoio logístico e militar a um eventual golpe. Mobilização social. O país vivia manifestações de massa. De um lado, as marchas da Família com Deus pela Liberdade, lideradas por setores conservadores. De outro, comícios em defesa das reformas, como o Comício da Central do Brasil, 13 de março de 1964, que reuniu milhares de apoiadores de Jango no Rio de Janeiro. O golpe de 1964. Na madrugada de 31 de março de 1964, tropas militares partiram de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, iniciando o movimento que deporia Jango. No dia 2 de abril, o Congresso declarou vago o cargo de presidente, mesmo com Goulart ainda em território nacional, e deu posse ao presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, até a escolha de um novo líder militar. Consolidação do regime. Os militares assumiram prometendo um governo transitório de 2 anos, mas permaneceram no poder por mais de 2 décadas. Essa permanência foi assegurada por medidas institucionais. Atos institucionais. Foram decretos que ampliaram o poder do executivo e restringiram direitos. O mais famoso foi o AI-5/1968, que suspendeu garantias constitucionais, deu ao presidente poder de fechar o Congresso, instituiu censura prévia à imprensa, intensificou perseguições e prisões políticas, repressão política. O regime perseguiu partidos, dissolveu organizações de esquerda e prendeu opositores. Muitos foram torturados ou mortos em órgãos como DOI-CODI, Destacamento de Operações de Informações, DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Fases da ditadura militar. Podemos dividir o regime em períodos, cada um com características próprias. Governo Castelo Branco, 1964-1967. Implementou reformas econômicas para conter a inflação. Criou o Sistema Nacional de Informação, SNI, para vigiar e controlar opositores. Instituiu eleições indiretas para presidente. Governo Costa e Silva, 1967-1969. Endurecimento do regime e promulgação do AI-5. Surgimento de movimentos armados de oposição, como ALN, Ação Libertadora Nacional e VAR Palmares. Governo da Junta Militar, 1969, assumiu após o afastamento de Costa e Silva por doença. Intensificou a repressão. Governo Médici, 1969-1974, período mais repressivo. Auge da censura e da tortura. Milagre econômico. Crescimento acelerado do PIB, impulsionado por obras de infraestrutura e endividamento externo. Governo Geisel,
1974-1979. Início da abertura política. Lenta, gradual e segura. Extinção do AI-5 em 1978. Conflitos internos entre linha dura e moderados. Governo Figueiredo, 1979-1985. Continuação da abertura. Anistia de 1979. Permitiu o retorno de exilados, mas também perdoou crimes de agentes do regime. Crise econômica e pressão popular pela democracia. A oposição e a resistência. A resistência ao regime militar assumiu várias formas. Movimentos armados, organizações como a ALN, liderada por Carlos Marighella, e o MR8 recorreram a assaltos a bancos e sequestros de diplomatas para financiar a luta e obter visibilidade internacional. Oposição institucional. Partidos como o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, atuaram dentro do sistema político para frear abusos. Movimentos sociais e estudantis. O movimento estudantil, sindicatos e setores da Igreja Católica denunciaram violações de direitos humanos. Imprensa alternativa. Jornais como O Pasquim e Opinião contornavam a censura com humor e linguagem indireta. Economia e o milagre econômico. O período entre 1968 e 1973 ficou conhecido como milagre econômico. Crescimento do PIB acima de 10% ao ano. Grandes obras como a Transamazônica, Itaipu e o metrô de São Paulo. Aumento da dívida externa. Benefícios concentrados, com agravamento das desigualdades sociais. Com a crise do petróleo 1973 e aumento dos juros internacionais, o modelo entrou em colapso, levando à estagflação nos anos 1980. A abertura política. A partir de 1974, Geisel iniciou um processo de liberalização, reintegração de opositores, retorno das eleições diretas para governos estaduais 1982, surgimento de novos partidos políticos após o fim do bipartidarismo. A mobilização popular aumentou, com campanhas como Diretas Já, 1983-1984, exigindo eleições diretas para presidente. O fim da ditadura. Em 1984, o Congresso rejeitou a emenda Dante de Oliveira, que previa eleições diretas. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral, mas faleceu antes de tomar posse. Seu vice, José Sarney, assumiu, encerrando formalmente o regime. Consequências e legado. O período deixou marcas profundas. Violações de direitos humanos. Mais de 400 mortos e desaparecidos políticos. Consolidação de um aparato de segurança que influenciou as polícias e a inteligência até hoje. Endividamento e crise econômica nos anos seguintes. Avanços em infraestrutura, mas sem distribuição equitativa dos benefícios. Memória e debate. Até hoje, a ditadura militar é tema de disputa na memória nacional. Para alguns, foi um período de ordem e crescimento. Para outros, representa um dos momentos mais sombrios da democracia brasileira. A criação da Comissão Nacional da Verdade 2011-2014 buscou esclarecer crimes cometidos pelo regime e dar voz às vítimas. A ditadura militar no Brasil foi mais do que um simples golpe. Foi um projeto político que moldou a economia, a sociedade e as instituições do país. Seu estudo é essencial para compreender os desafios da democracia brasileira e para que violações semelhantes não se repitam. O período deixou lições sobre os riscos da fragilidade democrática, a importância das liberdades civis e a necessidade de vigilância contra retrocessos autoritários. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.